começando mais um podcast do Fiusa. E aqui vocês vão conhecer galera que trabalha na escola e pessoas importantes da nossa comunidade, Jardim Conceição. Eu sou a Sofia e esses são os meus parceiros. Lorena Dantas. Oi. Emily. Oi. Rebeca. Oi. É nossa convidada de hoje, dá aula há mais de 25 anos, está no Fiusa desde o início e já deu aula para mais de 1.300 alunos. E é moradora do Jardim Conceição, professora Wanda. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Olá, professora Wanda. É um prazer ter a senhora como convidada do nosso podcast. Prazer é todo meu. Tô muito emocionada, viu? Tô aqui nervosa ao extremo. Professora Wanda, para começar, gostaríamos de saber exatamente quando a senhora começou a trabalhar na educação. Na educação? Em 1996. Nossa. Já sabemos que a senhora está há muitos anos no Fiusa. Nos conta como foi esse início. A escola mudou muito? A escola, o prédio em si, não muito. Assim, mas o que a gente percebe, a mudança, mais nas gerações que vieram, né? Nas crianças. Né? Quando nós viemos para cá, nós viemos trazidos pelo prefeito de um outro local, né? A grande maioria daqui do Conceição. E a comunidade fazia... A maior parte da comunidade fazia parte da favela do Jardim do Buraco Quente. Então, e hoje a maioria que está aqui são os filhos dos filhos daquele pessoal que veio naquele tempo, e também houve muitas pessoas que voltaram para o Nordeste, que tinham vindo do Norte, do Nordeste, e voltaram, e outras pessoas compraram, né? Mas há uma diferença, sim, das crianças que estão hoje aqui no Fiusa. Como é para a senhora saber que já deu aula para os pais de muitas crianças que hoje também são seus alunos? Eu me sinto orgulhosa. Eu vou dizer por quê, assim, quando a gente dá aula, a gente não sabe qual imagem que a gente deixa. Às vezes eu sou muito brava, às vezes, eu tenho um tom de voz alto, eu falo muito alto. Mesmo se eu estou feliz, eu grito. Ninguém sabe se eu estou brigando ou se eu estou conversando. E daí eu tinha muito medo das pessoas acharem que esse meu lado, ele era tipo assim, um lado negativo. E no entanto, as pessoas... Aí hoje eu percebo que aquelas pessoas que foram minhas alunas, né, eles querem ter os filhos comigo. Então, assim, meu pai foi seu aluno, ai, professora, eu queria colocar meu filho com você. Então, porque gostaram de mim como professora, né? Certo. Qual foi o maior desafio no início de sua carreira? Olha, eu tinha 2 desafios. Eu sou nordestina, então eu tinha uma coisa que toda vez que eu ia falar, eu falava assim, oxi, ai, oxente, mulher, você para com isso, oxi. E outra coisa que eu falava, bichinho, traz aí pra professora, bichinho. E aqui, as pessoas entendem como bichinho, como se a gente estivesse falando uma outra coisa. E então, o modo que eu falava, eu achava que assim, que me atrapalhava muito. E eu tive que, aos poucos, sabe, ir articulando e melhorando meu vocabulário e trazendo um vocabulário mais paulista, né, tirar mais aquele do interior, que eu fiquei a vida inteira no interior. Então isso eu sentia que me atrapalhava bastante. Até para mim, assim, eu me sentia, às vezes, assim, até mais inferior que os outros, pelo modo que eu falava, né? Às vezes as pessoas dizem, você fala tão bonitinho, você fala cantando. Mas não é. É que lá a gente nem percebe que está falando, cantando, onde a gente mora. Mas as pessoas que falam de um outro jeito, às vezes vai falando e vai falando. Fala, mas você fala diferente, tu é da onde? Você entendeu? Então era isso. Para mim, foi assim, o meu maior desafio. Falando no início, antes de ser professora, a senhora trabalhou em quê?
Eu fui operadora de caixa e fiscal de caixa. Trabalhei no mercado chamado Milos, trabalhei no Extra e trabalhei no Milos durante 5 anos. Saí de lá direto para educação. Depois de tanto tempo dando aula, o que te motiva? Ai, o que me motiva? Sabe quando você pega uma criança assim, às vezes a gente fala, eu queria ter uma sala de criança só de aluno bom. Mentira, porque o desafio da gente, o que mais motiva a gente é o aluno que tem dificuldade. Porque quando a gente chega lá no final do ano, que a gente vê que nosso aluno conseguiu compreender, está lendo, foi alfabetizado, esse é o nosso maior trunfo, maior triunfo, maior glória. Não é dinheiro, não. Pode pagar dinheiro para você a rodo, mas se você não conseguir fazer com que os objetivos que você traçou com aquela criança que tem dificuldade consiga atingir, se você não conseguir, nada que você ganhe vai dar jeito nisso. Mas quando você chega lá no final, ou mesmo que no ano seguinte ele não seja mais seu aluno, ou anos seguintes, como às vezes acontece, às vezes já está no Gaban, aí ele fala assim, professor, aprendi a ler com você, lembra quando eu ficava lá, a senhora me dava aula de reforço, aprendi a ler com você, aprendi a ler, sabe, agora eu estou lendo, porque a gente sabe que tem o tempo de amadurecer, que às vezes as pessoas, o adulto, ele tem mania de achar que tudo é fácil, e que com a pessoa tudo é assim, uma varinha mágica, aprendeu a ler. Uma varinha mágica, aprendeu a escrever. Uma varinha mágica, aprendeu a fazer alguma coisa e que nada é tão difícil assim. Mas cada um tem o seu tempo de aprender, sabe? E daí a gente fica esperando aquela criança amadurecer. E às vezes a gente tenta explicar para a mãe, para o pai, até para o outro colega de profissão, ele não amadureceu ainda, mas ele está quase pronto, quase pronto. Quando chegar a hora que ele estiver madurinho, ele vai explodir, ele vai estar lendo. E daí parece que quando isso acontece e eles vêm contar para a gente, essa é a hora que você falou. Eu sabia, meu desafio foi contornado, meu desafio foi vitorioso. A senhora já passou por uma situação engraçada em sala de aula? Já, várias, mas tem uma muito engraçada. Eu sou aquelas que às vezes eu fico assim, principalmente perto de prova, eu dou a prova bem antes e fico corrigindo, e fico lá no detalhe. E quando tecnologia não é muito minha praia, né? Mas eu aprendo. Mas demorei muito para aprender, sabe? Às vezes eu ligava para a Juliana e dizia, pelo amor de Deus, como faz isso? E aí, me diga, me mostra. E às vezes aqui na escola, o tempo que eu tenho de fazer nas aulas de HI, né? Nos intervalos, aí eu vou fazendo e eu esqueço do intervalo. E eu sou diabética, né? Eu tomo insulina. Há um dia eu tomei uma dosagem de insulina, né? Tô lá, passei do horário do intervalo, digitando, comecei a tremer. E eu não tinha mais nenhum especialista naquele dia. Aí eu olhava para os alunos e falava, meu Deus, eu tô tremendo, eu vou cair aqui. Ai, Senhor, o que é que eu faço isso à tarde? Aí o professor Guilherme, o professor Gui, de Educação Física, ele dava aula para mim. Aí ele chegou na minha sala, ele não tinha aula naquele dia. Aí chegou na minha sala e falou assim, professora Wanda, posso entrar? Professora Wanda, posso adiantar minha aula? Eu falei, uixi, eu acabei de rezar para Deus. Pode levar. Pode, professor. Você vai dar aula para eles? Eu vou juntar, vou dar. Eu pensei na gincana, vou levá-los para a quadra. Eu falei, tá, tudo bem, pode levar, professor, pode levar. E fiquei toda feliz. Eu falei, agora eu vou comer. Fui lá, comi. Falei, agora sim. Aí o Gui veio, né? Não percebeu nada, não falou nada. Eu toda feliz. Achando que Deus tinha. Eu falei, Deus ouviu minhas preces. E o seguinte, o professor Gui veio e falou assim, aí, professora Wanda, a senhora me enrolou. Eu falei, eu te enrolei, professor Gui. Eu nem tinha aula com você ontem. Mas você não perguntou? O senhor deu? O senhor perguntou se podia antecipar a aula.
Eu achei que era da semana. Eu ia saber que se eu tinha errado a sala, né? É assim, eu não agi de má fé, mas eu estava precisando muito. E eu achei que Deus tinha mandado sorrir, né? Ouvido minhas preces, né? Acho que a professora também tem vez lá no céu. Sei lá. Foi isso. Até hoje ele fala, viu, gente? De vez em quando a gente passava os professores, eles levantam e me enrolou. Eu falei, não. Você perguntou se poderia antecipar a sua aula. Antecipar de qualquer dia, eu acho. Não é? Sim. Também. Obrigada. Como a Morena Mas a senhora fez pedagogia? Fiz. Eu fiz magistério. Eu estudei de bolsa a vida toda, né? E lá na Bahia. E o meu sonho era fazer pedagogia. E eu via todo mundo, assim, que quando entrou no concurso comigo, a grande maioria das pessoas, os professores, tinham pedagogia. Eu não tinha. E eu morria de vergonha. Quando colocava a formação, eu prestava atenção que era só eu que colocava o magistério. A maioria dos professores do FIUS, tudo tinha pedagogia. Aí, num desses pleitos, não lembro qual foi o prefeito, ele resolveu dar oportunidade para o professor estudar, pagando 40%. A prefeitura pagava 60% e a gente pagava 40%. E eu vi a minha oportunidade de fazer pedagogia, mas eu não passei no vestibular. Eu passei. No vestibular, tinha uma cota, tipo assim, digamos que só 20 professores passavam da rede. Encheu a cota, você poderia fazer outro curso. Aí eu passei em administração de empresas. Mas a minha vontade de fazer um curso superior era tão grande que eu fui fazer. Eu fiz na Unifiel e fiquei no aguardo. E assim, aí numa administração, a Maria José, chamada Zezé, ela era secretária da educação. Aí toda vez que eu encontrava ela, eu dizia, e aí, não vai abrir mais o outro curso lá para professor? Não vai abrir? Até que abriu uma nova chance. E daí eu já passei na FITO, e eu fiz pedagogia na FITO, que era o meu sonho. Assim, a minha maior emoção foi quando eu entrei na faculdade pela primeira vez. Tanto de pedagogia, no prédio, assim. Quando eu coloquei o pé no prédio, que eu entrei, que eu me senti aluna da faculdade, porque era um sonho muito grande fazer um curso superior, porque todo mundo naquela época já tinha, né? Então eu fiz na Unifiel administração e depois eu fiz pedagogia, né? Legal. Legal. Vocês vão ver. como morar na comunidade que a senhora é? Morar. Eu escolhi dar aula aqui. Morar, eu vou dizer para você, a gente tinha duas opções. Ou ia para o Piratininga, ou vinha morar no Conceição. Quando eu vi o Conceição pela primeira vez, o local, eu falei para minha mãe, eu tinha um sonho recorrente. Desde criança, eu sonhava com um local que eu olhava e eu não conseguia reconhecer. E daí, quando eu vi o Conceição pela primeira vez, o chão do Conceição, eu falei para minha mãe, eu estou no lugar do meu sonho, do sonho que eu sempre tive, um sonho que eu sempre tinha, né, desde criança. Aí a minha mãe falou, então a gente vai ficar aqui. E daí, quando eu vim morar aqui, não tinha essa escola. Tinha o Gaban, né? Como eu falei para vocês, eu comecei a dar aula em 96, depois que eu saí do mercado. Sabemos que a senhora não nasceu aqui. Nos conta um pouco sobre sua infância e como chegou na Conceição. Tá, eu nasci numa cidade chamada Barra, no estado da Bahia, né? Eu vim, minha infância foi uma infância normal, sou filha de pescadores, minha mãe era agricultora. Mas a minha mãe sempre valorizou muito a educação. Né? Meu pai não sabia ler, minha mãe sim, mas meu pai não. E assim, minha mãe falou, eu queria que eu só estudasse. Agora eu vou te perguntar na escola, cinema ou Netflix? Netflix. Um lugar bonito. Templo Usuário. Uma comida gostosa.
Macarrão, frango e maionese. Amo de paixão. Estender alguém da minha família, filho, neto. Uma palavra ou frase. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Sonho realizado. Um sonho realizado? Ai, eu vou mudar. Vou falar que agora eu lembrei. Quando eu fiz, quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, em uma faculdade, porque eu achei que era um sonho que eu jamais realizaria. Então eu fiz administração primeiro, e quando eu pisei a primeira vez na faculdade, para mim era uma coisa assim, inacreditável. E depois quando eu fiz pedagogia, porque meu sonho era fazer pedagogia. Sonho para realizar. Comprei uma casa na praia, Uma inspiração. minha família. E para finalizar, diga para as crianças que estão nos acompanhando a importância da escola na vida de cada um. Então, a escola, né, traz consigo a educação que vem na escola, ela abre portas, né? É o conhecimento que torna um cidadão pleno, que torna um cidadão completo, e tem também a convivência, porque é na escola que a gente tem a nossa primeira convivência social. Só quando a gente constrói os nossos primeiros amigos, né? E essa convivência se torna muito importante, porque a gente convive com pessoas diferentes, né? E a gente aprende a conviver, aprende essa convivência na escola. E com isso também a escola, esse conhecimento que a gente tem, ele abre portas que às vezes a gente nem imagina que um dia você abriria aquela porta, né? Seja ela de emprego, seja ela do conhecimento, seja ela de qualquer jeito. E também a gente pode fazer escolhas, né? Porque o conhecimento nos dá isso. Você pode escolher para onde você vai. E poder fazer escolha é muito bom na nossa vida. Poder escolher alguma coisa. Professora Wanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. De nada, foi uma honra estar aqui com vocês. Esse é nosso podcast. Obrigado por terem nos acompanhado. Semana que vem tem mais. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Tchau!